Graça e paz, Igreja de Jesus. Bom estar com vocês aqui nessa noite. Eu imagino que você deve estar cansadão. Já pegou a estrada até chegar aqui, já teve culto à tarde. Já são 20 para as 22 horas, você deve estar morto. Por isso eu vou tentar ser o mais curto possível, para você não perder o que Deus tem para você hoje. Eu vinha para cá meio desesperado sobre o que pregar, porque quando da minha última oração a respeito da mensagem de hoje, o que o Espírito Santo tinha dito ao meu coração é: eu não tenho nada para dizer para aquela gente hoje à noite. Eu falei, como é que eu fico, Deus, na questão? Se eu chego lá e falo assim: ó, gente, Deus não me deu palavra nenhuma, vocês me convidaram, mas Deus não me deu palavra nenhuma, como é que eu fico? Mas depois ele explicou: ele não tem palavra nenhuma para esse que você é aqui no meio dessa multidão. A palavra que ele tem hoje é para aquele que você é quando não tem ninguém olhando para você. Não é para esse ungidão que você é aqui. A palavra de Deus nessa noite vai ser curtinha. Não é para esse campeãozão que você é aqui, para esse ungidão que você é aqui, não. É para aquele que você é quando não tem ninguém olhando para você. Aí responda para si mesmo: esse que você é aqui, essa unção, zona toda, é o mesmo que você é quando não tem ninguém olhando para você? Bom, eu não tenho nada a ver com isso, né? Cada um sabe da sua vida em Deus. Estamos falando de vitória, de campeão. Eu vou vencer. E nós estamos respondendo as ministrações. Quantos vão vencer? Quem é campeão? Agora responda para si: você se sente mesmo vencedor? Ou você está vivendo a maior crise da vida nesse exato momento? Ninguém pode responder por você. Então a palavra de hoje não é para nós, não é para vocês, é para você. É uma palavra subjetiva. Ninguém pode pescar o que Deus tem para você hoje. Eu vou ser breve, eu prometo. Quero ler um versículo que vem da boca do apóstolo São Paulo, claro, e pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. E já celebramos a beça, e a celebração de vocês é impressionante, é bonita demais. Eu acho que Deus se alegra com a administração e a celebração de vocês. Mas agora nós vamos celebrar. Quero pedir emprestado do teu cérebro. Quero que você raciocine comigo. Já celebramos, vamos celebrar. E vamos pensar a vida na palavra. Vamos tentar nos encontrar e entender por que cada um de nós está como está. Eu parto de um pressuposto. Eu vou fazer 52 anos de idade, sou pastor há 29. Aos 23, eu comecei a pastorear. Aos 23, na verdade, eu acho que eu nem sabia quem era. Eu não tinha noção plena do que eu era, subjetivamente falando. Colocaram um PR na frente do meu nome e me jogaram na igreja. E eu vim para cá. 7 anos de frustração, 7 anos de derrota, 7 anos de litígio com Deus, com a igreja, com o semelhante. No 7º ano de ministério, eu intentei deixá-lo. Eu não nasci para isso. Eu não sirvo para ser pastor. Eu não sei lidar com gente. Eu não tenho intimidade com a palavra. Eu não sei pregar. Eu não sei cuidar de gente. Eu não tenho a ver com isso. O chamado foi um equívoco. A ideia que eu tinha lá naquela época é que, vamos imaginar que Deus chamasse os seus jovens para o ministério e ele fizesse mais ou menos como como é que aquele anjinho que joga a flecha do amor, como é o nome dele? Um cupido. Vamos imaginar que Deus nos chamasse como um cupido, atira sua flecha a alguém, a flecha do amor.
naquela época, na minha maior crise, querendo largar tudo, vitória só na boca, mais que vencedor, discurso, eu vou vencer, conversa fiada, eu não acreditava nisso, eu me achava um derrotado, um fracassado, um frustrado, um equivocado, questionava a minha própria existência. É como que se Deus chamasse pela flechinha dele, ele foi chamar então o pastor ali, ó, lançou a flecha, eu por acaso estava passando, pum, me pegou, mas a flecha era para você, entendeu? Falou, Deus me chamou. Aí eu falei, Deus, só pode ter sido isso, o Senhor deve ter lançado em alguém, eu passei na frente e me pegou, porque eu sou um fracassado, eu sou um frustrado, mas eu estava na frente do púlpito pregando, eu estava levantando as multidões, eu estava celebrando com mão estendida, eu chorava, eu urrava, eu gritava, eu corria, eu tinha o discurso da vitória, mas eu me achava um derrotado, eu era uma farsa. Eu era um quando haviam olhos me olhando, outro quando não haviam olhos me olhando. O ser coletivo estava milhas de distante do ser privado. O ser objetivo, ou seja, o da massa, estava muito distante do ser subjetivo. Eu vivia aquela crise entre o que é e o que parece ser. E eu não entendia por quê. Deus, se eu faço a tua palavra, se eu faço a tua obra, se eu prego a tua palavra, se eu tenho tentado ser um jovem padrão, por que a vitória não é uma realidade, é um discurso? Por que a alegria do Senhor é uma canção, não é um algo praticado? Por que eu não consigo internalizar isso? Que eu canto, que eu prego, que eu demonstro quando tem um monte de olhos me olhando? Eu vivi essa crise. Por isso, quando Deus coloca essa palavra no meu coração, Ele diz, Ele não quer falar com esse que você é aqui dentro, não. Ele quer falar com aquele que você é quando não tem ninguém olhando para você. Só você sabe quem você é, quando não tem ninguém olhando para você. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Eu vou precisar de uns 5 copos desse aqui, provavelmente. Vê se está escrito assim: se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Em outra versão, se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de pena. Outra versão, se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis. Essa palavra de Paulo, ela entra no meu coração como uma flecha, porque ela desconstrói um monte de coisa que eu já criei na minha vida inteira. Porque Paulo fala de um tipo de espera, que mesmo que em Cristo se traduz numa opção pela miséria. Eu vou ler de novo para você. Se esperamos em Cristo só para esta vida, é um tipo de espera. Ele está dizendo, ainda que esperemos em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis. Então ele está dizendo, é possível que eu seja um miserável, mesmo esperando em Cristo Jesus. Ele não está dizendo que miserável é quem não espera em Cristo. Ele não está dizendo que miserável é quem não crê em Cristo. Ele não está dizendo que miserável é aquele que zomba de Cristo. Ele não está dizendo que miserável é aquele que abandonou a Cristo. Ele está dizendo que miserável é aquele que está em Cristo e espera nele. É como 48:10 de Jeremias: maldito aquele que fizer a obra do Senhor, digam vocês, relaxadamente. Não há maldição para quem não faça a obra do Senhor. A maldição é para quem faz de qualquer jeito. Então esse negócio de ser crente não é brincadeira não, gente. Esse negócio de ter Jesus na boca, não ter na vida praticada, não é brincadeira não. Então eu posso ser um crente miserável, o pior dos miseráveis. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos de todos os homens miseráveis os mais miseráveis. Então eu entendo o seguinte, Neil, não basta estar em Cristo, não basta esperar Cristo. Você tem que estar nele, esperar nele com consciência. Essa espera e esse estar nele, ou seja, a prática da espiritualidade no Cristo,
precisa ser uma prática de espiritualidade racional. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como eu estou esperando, eu sei o que esperar, eu sei quando, até quando esperar. Ele está falando de uma espiritualidade que se explica, uma espiritualidade que vai além da derme, da epiderme. Se esperamos em Cristo só por esta vida, somos de todos os homens os mais dignos de lástimas, os mais miseráveis. Você sabe que essa carta foi escrita à igreja de Corinto, a igreja mais carnal do Novo Testamento. E por que ela é a igreja mais carnal do Novo Testamento? Eu situo você na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, bem rapidinho, só para você ter uma noção. O que era a cidade de Corinto, meu irmão? Era uma cidade cosmopolita, uma cidade rica de comércio, rico de movimento. E por que ela era rico de comércio? Por que muito capital tramitava pelas ruas de Corinto? Porque Corinto tinha 2 portos. Era a única cidade no tempo desse escrito que possuía 2 portos. Portanto, era uma cidade próspera. Cidades do mundo inteiro, de toda parte do planeta, acorriam para Corinto para vender e para comprar. Era uma cidade que chegou a ser tão próspera e poderosa que chegou a ser capital do Império Romano, no auge do Império Romano. Era uma cidade pujante, uma cidade rica. Estimava-se que naquela época Corinto tinha em média de 800 mil habitantes. Portanto, provavelmente a maior cidade da época. Se fôssemos comparar com o que a gente vive hoje, seria uma Nova York da época, a nível Brasil, uma São Paulo da época. Era uma mega cidade. Por causa disso, pluralidade religiosa. Uma cidade que vivia um sincretismo religioso sem precedentes. Vinha gente de toda a parte do mundo, vinha gente com todo tipo de fé, vinha gente com todo tipo de crença, vinha gente com todo tipo de cultura, vinha gente com todo tipo de costume. Então vivia uma pluralidade religiosa muito grande. Para você ter uma ideia, essa cidade edificou templos para alguns deuses. Cita alguns: Apolo, Dionísio, Artemise, Diana, Vêneres, Poseidon, além de Zeus, Júpiter. E o templo mais famoso qual era? De Afrodite, a deusa do sexo, a deusa das prostitutas, a deusa que era cultuada através de orgias e bacanais. Essa era a cidade onde Paulo plantou uma igreja de Jesus. Uma igreja, uma cidade promíscua, uma cidade idólatra, uma cidade moral, mas uma cidade que precisava ser alcançada pela graça de Jesus o Cristo. E para que Jesus, ou para que Deus usa seus servos para plantar uma igreja numa cidade? Ora, a igreja é plantada no lugar onde ela é plantada para sinalizar o reino de Deus naquele lugar, para influenciar aquela cidade daquele lugar, para mostrar que há profeta naquele lugar, para mostrar que aquele lugar não é um lugar esquecido por Deus. A igreja existe ali para ditar as regras que regerão aquela cidade. A igreja está ali para influenciar a cidade. Pois é, só que em Corinto aconteceu o contrário. Ao invés da igreja influenciar a cidade influenciou a igreja de tal forma que a igreja chegou a descrer da ressurreição de Jesus Cristo. Esse capítulo de Corinto, Paulo está tentando reconvencer a igreja de que Jesus ressuscitou. Ao invés da igreja santificar a cidade carnificou a igreja. Ao invés da igreja santificar a cidade secularizou a igreja. E o que aconteceu com aquela igreja? Ela passou a viver uma fé unidimensional. A fé que eu tenho no Cristo é fé só para essa vida, é fé só para essa dimensão, é só para isto que se pega e que se vê.
eles perderam transcendentalidade, eles perderam a capacidade de voar nas asas do Espírito, eles perderam a capacidade de crer que o nosso Deus pode fazer aquilo que os homens chamam de impossível. Eles perderam a capacidade de crer na ressurreição de Cristo. Paulo então escreve essa carta para demonstrar essa igreja com veemência. Se vocês esperam em Cristo só para esta vida, saibam, vocês, dentre todos os miseráveis, são os mais miseráveis. Esperar em Cristo só numa vida é entendido por Cristo como alguém que fez opção pela miséria. Ele fala de uma miséria opcional. Por isso, irmãos, que quando você me dá o tema, eu vou vencer, você está falando de um futuro, ainda não venceu. Quem ainda não venceu, ou está em luta, ou é um derrotado. Eu quero acreditar que você está em luta, amém ou não? Eu também. Estamos em luta. Eu vou vencer? Vou. O Deus que a gente serve pode nos dar a vitória, amém ou não? Pode. Mas por que então que tantos de nós vivem derrota? Por que tantos de nós vivem derrota tão significativa que não consegue amar a si mesmo? Vive derrota tão significativa que já intentou abdicar da própria vida. Vive derrota tão significativa que nós vivemos uma incongruência nesse país. A projeção do próximo censo acusa que nós somos 61 milhões de evangélicos no Brasil. Mas acusa que nós temos no Brasil provavelmente mais de 80 milhões de ex-evangélicos. Eu fico pensando, pastor, talvez vocês aqui dessa igreja abençoada possam me ensinar. Como que uma pessoa que diz que estava morta em seu delito e pecado, encontrou Cristo, foi ressuscitado nele, e que experimentou no discurso nova vida em Cristo Jesus, abriu mão dessa nova vida da ressurreição e voltou para o túmulo? Como que pode isso? Aí eu estava morto, ressuscitei. Aí eu vi essa gente, não, essa gente é feia demais, eu quero você morto de novo. Não pode. Ele era cego. Agora vê, não gostou do que viu, furou o olho de novo. Como é que você explica tanta apostasia? E eu estou falando do apóstata que esteve entre nós e foi embora. Mas tem um apóstata pior, que é aquele que esteve entre nós e está, mas é influente. Ou seja, não tem influência alguma na sua geração. Tem os que abdicaram, apostataram, foram embora, e há os que estão, mas não prestam para nada. Há os que estão, mas se não tivesse, não mudaria absolutamente nada. Faz parte de uma geração que enche templos, mas não influencia do lado de fora dele. Por que, se servimos um Deus tão grande, tantos de nós jovens vivemos uma vida tão pequena e medíocre? Porque Deus respeita a escolha de seus filhos. Porque Ele entende que alguma das nossas posturas traduzem a Ele que nós fizemos opção pela miséria. Há uma miséria opcional. E quando você faz opção pela miserabilidade existencial, Deus respeita a tua escolha. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmão. Se é só para esta vida, né? Então se é só para esta vida que a gente espera em Cristo, a gente é mais do que miserável. Paulo está ensinando, portanto, primeiro, que a vida que nós vivemos, ela é bidimensional. Ele afirma isso. Paulo afirma, escuta, que a vida que nós vivemos é bidimensional. E mais, ele faz referência à necessidade de equilíbrio na vivência dessas duas vidas. Se é só para esta vida,
você é mais do que miserável. Então ele está dizendo, por quê? Porque a vida não é unidimensional, ela é bidimensional. E onde está a saúde dessa vida? No equilíbrio dessas duas dimensões. Se eu faço opção por uma, abdicando da outra, Deus entende, você fez opção pela miséria. Porque a vida é bidimensional. Ele está dizendo, se esperamos em Cristo só nesta vida, devemos esperar nessa vida, porque Deus é poderoso para intervir na nossa vida aqui na terra. Teve uma irmã que falou que foi curada do câncer na garganta. Cadê ela? Está aí não? Então, olha lá, fica de pé aí, morena, moça morena bonita. Ela é curada do câncer e termina a música dando aquela nota lá das alturas, que a gente diz, meu Deus, como é que essa menina chegou lá? A mão do Senhor na tua garganta. Ele intervém nessa vida. Ele intervém. Agora Paulo está dizendo, eu não posso esperar em Cristo só nessa. Eu espero nessa, mas eu não posso desprezar aquela, a transcendental, a espiritual, que não se resume à frequência a culto. Porque escuta, o que Deus tem para a igreja, Ele revela aqui no meio da coletividade em culto, mas o que Deus tem para o membro dessa igreja, Ele revela no quarto, em secreto. O que Deus tem para a Assembleia de Deus do Brás, Ele revela aqui, para todos nós, para esse corpo, Ele revela aqui, mas para o membro que você é nesse corpo, Ele revela no quarto, em secreto. Portanto, se teu quarto não tem um altar, é só um dormitório, você faz opção pela miséria. Viver aqui, na dimensão material, ou viver somente lá, nessa fé extravagante, mas que não se materializa, é viver vida unidimensional. Viver unidimensional, vida unidimensional, é fazer opção pela miséria. Agora, o que é triste? Dá uma olhadinha para a igreja brasileira, rapidinho. Deus está falando, que Ele não sabe se você vai ouvir. A igreja brasileira, ela é mormente dividida em duas facetas. Tem lá os crentes tradicionais, os reformados, os batistas e os presbiterianos. Olha eu aí. Que é um povo mais comedido, o povo do politicamente correto, o povo das boas obras, o povo da reforma. É aquele povo que não é o povo que é muito dado às expressões mais humanas no culto, mais voluntárias. Ele é mais comedido, é da natureza dele, ele se formou assim. Do outro lado, tem a rapaziada pentecostal, rapaziada que gosta do glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há fogo nesse lugar, há poder nesse lugar. E o pentecostal, quando abre a boca, a gente arrepia logo. E a gente diz adeus nesse lugar. Aí o pentecostal, o batistão que está do lado de lá, olha para o pentecostal que crê nos dons do Espírito Santo, que fala em língua, que viaja para todo lado. O pentecostal, o tradicional, olha para ele e diz assim, mas para que tudo isso? Jesus não é surdo não. Mas baixa, irmão. O de cá olha para lá e diz assim, meu Deus, mas quanto silêncio, parece que essa gente está morta. Essa gente não foi batizada no Espírito Santo, foi batizada no ácido sulfúrico. É muito gelo. Do lado de cá tem alguns que dizem que os dons ficaram no passado. Os dons do Espírito Santo já não são todos para hoje. Eles não acreditam mais que Deus é Deus, que não há mudança nele, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não crê que Deus pode levantar o aleijado, que pode curar o cego, que pode botar a mão na garganta da menina e devolver a voz linda que ela tem. Eles não acreditam. Por outro lado, tem outros que só acreditam nisso. E a gente vê essa realidade. E o que a gente pode ver, irmão, na verdade, é a disputa entre dois miseráveis.
Um que vive uma fé extravagante, uma fé epidérmica, barulhenta, crê discursiva, mas que não transforma ele num bom pai, num bom filho, num bom patrão, num bom empregado, que não se materializa na vida praticada. Ele só é crente no templo, ele só é crente quando tem gente olhando para ele. Ele não é o melhor patrão, ele não é o melhor empregado, ele não é o melhor marido. Os seus pais não têm orgulho dele, ele não honra pai e mãe. Por outro lado, tem aquele que faz tudo isso. Ele é politicamente correto, ele crê em boas obras, mas ele aleijou o Espírito Santo, ele alijou o Espírito Santo, ele não crê mais na transcendência. É possível que sejam dois miseráveis, porque um fez opção por essa vida, a transcendental, mas que não se materializa, e o outro fez opção por esta vida, a carnal, mas que não crê mais no milagre. Talvez seja por isso que 12 homens alvoroçaram o mundo. 61 milhões de evangélicos não fazem cosquinha no Brasil. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, porque eles 12, quando saíram, onde eles chegavam com o evangelho, eles abalavam a estrutura daquela cidade. Mas não abalava só com culto, não abalava só com canções, não abalava só com músicas. Eles mexiam na estrutura econômica daquela cidade, eles mexiam na educação da cidade, eles mexiam na saúde da cidade. Se você não sabe, as maiores universidades do nosso planeta foram construídas por nossos irmãos protestantes, quase todos depois da Reforma. A Universidade de Yale, evangélica, protestante. Harvard, protestante. Oxford, na Inglaterra, protestante. O povo onde chegava abalava a estrutura da cidade. Ou seja, eles criam no poder de Deus, mas materializavam no dia a dia. Eles não fizeram opção só por uma vida. Eles não queriam estar só em templos, cantando, se arrepiando e pulando. Eles queriam ser cidadãos. Eles queriam mexer na estrutura da cidade. Eles queriam implementar a justiça do reino de Deus. Eles queriam mudar a história. Eles queriam marcar a história. Eles queriam sinalizar o reino de Deus. Diante dessa palavra, irmão, eu digo para você sem medo de errar. Eu estou sendo abençoado aqui nesse lugar e você também, amém ou não? Você já sabe que os 4 dias vai ser dias de poder, glória e bênção, amém ou não amém? Duvida disso não? Eu também não. Só que o que eu vou receber aqui não interessa, não é importante. Importante é o que você vai fazer com o que recebeu aqui. Porque se o que você recebeu aqui não for transformado em vida praticada, você pode estar aqui fazendo opção pela miséria. Essa espiritualidade não gera vida na vida dos que a vivem. Está dando para entender ou está complicado? Está dando, dá, pastor? A vida é bidimensional. E a saúde está no equilíbrio delas duas. Eu quero deixar 2 exemplos e termino. O primeiro exemplo vem da experiência do Monte da Transfiguração. Presta atenção. Jesus sobe com os seus discípulos ao monte. Transfigura-se. Aparece Elias e Moisés. Elias, representação dos profetas. Moisés, da lei. A lei e os profetas eram a Bíblia de Jesus. Os apóstolos, quando vem Jesus, Moisés, lei. Elias, profecia. Ele está vendo a lei, a profecia e o evangelho. Além de verem a Bíblia personificada, eles ainda veem uma luz baixando sobre Jesus, Jesus reluzindo como um holofote, e além disso, desce uma fumaça, e além disso, vem uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Agora você imagina você subir do monte para orar. Pentecostal gosta de subir o monte para orar, amém ou não? Eu sei que vocês gostam. Agora tu imagina você subir o monte, pastor. Tu chega lá, tem Moisés, Jesus e Elias no monte. Aí baixa uma luz em cima dele com fumaça e diz: meu filho amado,
Imagina você, tem crente que sobe um monte, não vê nada, já é soberba beça. Então imagina se o cara subisse um monte e visse isso. Ninguém ia aguentar esse crente. Pois é, aconteceu com os apóstolos. Eles desceram, mas antes de descer, Pedro teve uma excelente ideia. Jesus, há muito poder nessa montanha. Há poder, fogo e glória neste lugar. Jesus, o Espírito Santo está se manifestando nesse lugar. Eu tenho uma ideia maravilhosa. Eu vou fazer 3 cabaninhas. Uma para o Senhor, uma para o Elias, outra para Moisés. E nós ficamos no relento mesmo. Mas vamos morar aqui, vamos ficar aqui para sempre. Por quê? Porque nós evangélicos gostamos da experiência. Nós curtimos a experiência. Nós buscamos a experiência da glória. O problema é que quando nós temos tal experiência, nós ficamos presos à experiência e achamos que ela é suficiente para gerar vida na nossa vida. A gente quer ficar no lugar da glória. A gente quer ficar no lugar da manifestação. A gente quer ficar no lugar da experiência. Jesus diz: não, Pedro, isso aqui não é lugar de permanência. Isso aqui é lugar de passagem. Não tem que fazer cabana nenhuma não. Você tem que, depois da experiência, voltar para o dia a dia e viver o que você experimentou aqui lá embaixo. É lá embaixo no dia a dia, Pedro. Porque por mim e por você, a gente mora num lugar como esse aqui, cara. Quem é que não quer ouvir um coro desse aqui? Pelo amor de Deus. Só em Kirk Franklin que a gente acha isso. Quem é que não quer ouvir Bruna Carla ministrando no nosso coração? Quem não quer? Quem não quer ver esse fogo, essa fumaça? Mas ele está dizendo: isso aqui é lugar de passagem. Essa espiritualidade não pode gerar plenitude em quem a experimentou. Tem que levar para o dia a dia. Quando eles descem, olha só o que acontece. Vem um pai com um filho doente, que entende ser epilético, mas era demônio. Pedro e os demais descem cheios de si. Em vez de descerem cheios da glória, desceram cheios de si. Aparece um menino demoniado. Imagina o papo. Aí, Tiago, esse demôniozinho, se ele soubesse de onde a gente está vindo, com quem que a gente se encontrou. Tu imagina se esse demônio imaginasse o que a gente viu lá no morro? Ele nem parecia perto da gente. Vou dar um peteleco nele, ele vai vazar daqui, quer ver? Deram peteleco, deram chute, deram bico, repreenderam o nome de Jesus. Os 3 botaram a mão, deram cambalhota, gritaram. O que aconteceu? Nada. Os demônios não saíram. Vergonha, humilhação, insignificância, inutilidade, a despeito da experiência que foi incontestável. Derrota, fracasso e humilhação. Jesus desce depois. O pai traz o filho: Senhor, eu trouxe os seus discípulos, eles não puderam expulsar. Ai, irmão. Jesus reage de uma forma muito poderosa. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus está dizendo: até quando vocês vão passar por experiências e não vão aprender? Até quando vocês vão permanecer ignorantes diante do que Deus lhes tem dado? Até quando a ação do meu Pai vai ser inútil na vida de vocês? Deus, até quando eu vou ter que sofrer na presença de gente que não cresce nunca? Alguém pode negar a experiência? De jeito nenhum. Mas eles não souberam que a experiência não é para ser curtida, é para ser compartilhada. A experiência não é para mim, é por mim. O dom que Deus me dá é meu, mas não é para mim, é para você. O que Deus me dá não é para mim, não é para fazer de mim ou em mim um ponto final. Deus me dá para fazer de mim um canal para chegar na vida de alguém. Eu não tenho dúvida que Deus tem falado nos templos das suas igrejas. Eu não tenho dúvida de que Deus tem falado nos congressos da juventude. Eu viajo o Brasil e o mundo inteiro e vejo. O que eu não vejo
É vocês traduzindo isso em vida praticada lá fora. Eu não vejo na universidade, eu não vejo no namoro, eu não vejo enquanto filhos e pais. Ouve, filho. Escuta, as experiências espirituais devem nos fazer evoluir como pessoas e como crentes. E devem nos capacitar a algumas coisas. Primeiro, a nos encontrar com demônios. Porque foi a primeira coisa que eles encontraram depois da experiência, um demônio. Mas eu não vou falar daquele demônio que estava lá, não. Eu vou falar dos demônios de dentro e de fora. Porque todos nós temos os nossos demônios. Todos nós lutamos com os nossos demônios. Eu estava na América outro dia. Antes da ministração, o pastor que estava dirigindo falou assim: irmãos, vamos nos ajoelhar. O pastor Nilson já vai ministrar. Vamos nos santificar e pedir a Deus para que tire de nós o que atrapalha a nossa comunhão com Ele. Isso é muito comum entre nós. Falei, vamos lá, vamos ajoelhar. Ajoelhei. Fiquei pensando, o que atrapalha a minha comunhão com Deus? Além de mim mesmo. Aí eu trouxe alguma coisa na cabeça. Falei, Deus, tira isso de mim. Quando eu falei assim, Deus, tira isso de mim, na mesma hora eu ouvi: ah, tu quer que eu te faça um vagabundo, Neil? Não foi o que eu te pedi, Deus. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, o que você está pedindo para tirar de você, na verdade, traduzindo literalmente, eu quero virar um vagabundo. Dá para explicar, pastor? Vamos imaginar que o que eu pedi para Deus tirar fosse um desejo. Fosse isso aqui, ó. Isso aqui é um desejo. Vamos imaginar que eu tenho um desejo e esse desejo me atrapalha a servir ao Senhor. Deus, tira isso de mim, porque se isso aqui sair de mim, eu vou te servir muito melhor, eu vou te adorar muito melhor, eu vou ser você um servo muito melhor. Tira isso de mim. Aí ele fala: tu quer ser vagabundo? Por que quer ser vagabundo? Porque se ele tira isso aqui de mim, o que ele está fazendo? Tirando o meu trabalho. Muito do que a gente pede para Deus tirar de nós, a gente pede para Deus tirar de nós porque a gente não quer lutar contra aquilo. A gente quer moleza. A gente quer ser vagabundo. Misericórdia. Ah, Neil, você não quer trabalhar não, né, Neil? Você quer mole, né, Neil? Você faz parte de uma geração caída e não quer viver com as sequelas da queda. Tu quer que eu te tire o que te atrapalha? Falei, não, Deus, não foi o que eu falei, não era o que eu quis dizer, mas é o que você está dizendo. Pense, o que glorifica mais o nome do Senhor? Ele tirar isso aqui de mim, isso que eu desejo, tira esse desejo de mim, Deus, que eu vou te adorar melhor? Ou Deus manter o desejo e eu evoluir e dizer: olha, eu desejo isso demais, mas eu desejo o Senhor mais ainda, Deus. Então eu abro mão disso. O que glorifica mais a Deus? Aí tem um monte de gente derrotada que não entende por que Deus não abençoa, Deus não tira isso, porque você é gente, algumas coisas vão morrer conosco. Paulo foi trasladado ao terceiro céu, onde está o trono de Deus, viu e ouviu coisas que ao homem comum não é dado ver e ouvir. Ele desce, ele tem um espinho na carne. Ele pede a Deus para tirar o espinho na carne, Deus disse não. Ele falou: não tem problema nenhum, Deus, a tua graça me basta. Porque Deus, quando não tirou, disse: não, Paulo, com esse problema você vai morrer. Agora não se preocupa com o problema que você tem, porque se você estiver debaixo da minha graça, não há problema que te pare. O que para a vida de um jovem cristão não é a fraqueza que ele tem, é usar a fraqueza como desculpa para sair debaixo da graça. Então não adianta essa fé do monte, não adianta estar no congresso, não adianta estar no morro, no monte. Tem que me capacitar a lidar com os meus demônios. Tem que me capacitar para lidar com o demônio quando o demônio é o outro, porque o outro hoje é quase todo mundo demônio na nossa vida. Está difícil se relacionar, né, gente? Está difícil se relacionar.
O outro é alguém com quem está cada vez mais difícil ser. As relações humanas hoje fazem muito mal, são tóxicas. A gente quase que vive solidão por opção, por sobrevivência. Vou terminar aqui, o segundo tópico eu vou ficar devendo a vocês. Por sobrevivência. Agora escute o que eu vou falar para você aqui por último. Porque o outro me faz mal, a minha tendência é me isolar. A solidão é quase uma imposição. Nunca tivemos uma juventude tão solitária como hoje. Nunca tivemos uma adolescência tão solitária como hoje. Tem 10 mil amigos aqui, nenhum aqui do lado. Passa 10 horas aqui, não consegue conversar 5 minutos. Fica 10 horas no Facebook, não fica 5 minutos no face to face. Nossas crianças não sabem mais escrever. Nossas crianças não leem. Nossas crianças entram no quarto e se enfiam no celular. Outrora, nossas crianças no quarto estavam guardadas. Hoje no quarto, elas passam perigos graves, como aquela menininha de 7 anos que morreu hoje, essa semana, melhor dizendo, porque entrou no desafio do desodorante. Nossas crianças estão sendo mortas dentro de casa, no quarto, trancado, porque eles não sabem mais se relacionar com os seres humanos, só se relacionam com máquinas. Por quê? Porque o outro machuca. Então o que nós estamos vivendo sem perceber? Terminei. Nós estamos produzindo a extinção do outro em nós. Nossas relações são superficiais. Trocamos de amigo, trocamos de igreja, trocamos de marido, trocamos de esposa, trocamos de ministério, trocamos de tudo. A gente não tem mais a bênção da longevidade, nem a bênção da permanência. Somos fugazes, pueris, rasos. Nós produzimos a extinção do outro, porque nós estamos nos enchendo de nós mesmos. Há tanto eu em mim que tu não cabe. Eu sou a razão da minha vida. Eu sou a razão que me faz acordar. É por mim que eu trabalho. O meu mundo se transformou do tamanho do meu umbigo. Produzimos a extinção do outro em mim. Agora aqui, qual é o problema de produzir a extinção do outro? É que quando eu produzo a extinção do outro em mim, eu impossibilito a mim transcendência. Eu passo a esperar em Cristo só numa dimensão. Eu explico. Me ajuda, pastor, um pouquinho? Chega aqui. Como é seu nome mesmo, mestre? Fernando. Fernando. Fala. Fernando. Isso, assim que se fala. Eu produzi a extinção do Fernando em mim. Há tanto eu em mim que tu não cabe. Por que isso é grave, Fernando? Porque a Bíblia diz que o meu eu só encontra sentido em tu. Eu só encontro sentido em você. O professor só encontra sentido no aluno. O pastor na ovelha. O médico no paciente. O motorista no passageiro. Lá no Éden não é bom que o homem esteja possível. É bom jamais. A vida só encontra sabor no encontro. Extingui o Fernando. Tirei o sabor da vida e acabei com a transcendência. Por quê? Porque quando eu se encontra com tu, dá no quê? Eu mais tu é igual a? Nós. Nós. Isso. Eu mais tu igual nós. Ok. Só quando o meu eu encontra com tu dele vira nós, que eu posso orar Pai Nosso. Está entendendo, Fernando? Não existe Pai meu e Pai teu. Só existe Pai Nosso. Se eu não posso chamar Fernando de irmão, eu não posso mais chamar a Deus de Pai. Perdi transcendência. Faço opção só por essa vida, fiz opção pela miséria. Tem mais. Se eu produzo a extinção do Fernando em mim,
Eu não posso mais orar: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Porque Ele não dá pão para mim, pão para Ele, dá pão para nós. Ele só dá pão para quem está disposto a compartilhar. Se optou por andar sozinho, Deus sabe que o pão que chegar a você vai parar em você, e alguém vai morrer de fome por tua causa. Eu tenho uma ovelha amada que mora na Itália, fez o doutorado dela na Itália. Quando ela defendeu o doutorado dela aqui, o mestrado dela aqui na UFRJ, eu fui lá. Ela fez uma tese maravilhosa. No final da tese, ela botou assim: provar e ver de que Deus é bom. O examinador da banca ficou irado porque era ateu. Eu estava tentado a te dar um 10, mas você bota a Bíblia. Isso aqui é uma academia, isso aqui não é igreja. Que Deus é bom nada. O cara ficou endemoniado. Se Deus fosse bom, não tinha fome na terra. A minha ovelha falou assim: professor, perdão, o que Deus tem a ver com fome na terra? Ele não é bom? Como é que tem gente com fome na terra? Professor, Deus não tem nada a ver com a fome na terra. Só a fome na terra porque tem gente que tem 2 pães e não compartilha. O culpado da fome na terra é o Senhor, professor. Sou eu, somos nós, que compramos 5 pão francês, comemos 2, 3, fica duro, a gente joga fora. Deus só responde à necessidade do dia a dia, o pão nosso de cada dia, se o Fernando não é extinto em mim. E mais, porque Ele ouve a minha súplica e supre a minha necessidade, então, de fato, eu posso dizer: Emanuel, Deus conosco. Porque Deus nunca é Deus só para mim. Obrigado, senhor. Quem quer Deus para si fica sem Deus. Esse não é o Deus do Evangelho. Quem quer Deus só para viajar na maionese não é o Deus do Evangelho. Quem quer Deus só para dançar, para aparecer, para ficar famoso, para postar, não é Deus do Evangelho. Pensa bem, Fernando, deixa eu usar de novo aqui. Pensa bem, vem cá, Fernando. O Fernando é um filho de Deus que ainda não foi alcançado, está passando fome, está faminto. Eu passo do lado do Fernando. O que você acha que Deus quer de mim? O que você acha que Deus prefere? Que eu cante o hino? Estou apaixonado por ti. Ou ele prefere que eu pegue um pedaço de pão e compartilhe com ele? Qual você acha que é o louvor que Deus prefere? Uma canção ou que dê pão ao filho dele que tem fome? O que você acha que Deus espera da gente? Obrigado, Fernando. Uma criança morre a cada 5 segundos de fome no mundo. Temos 34 suicídios por dia no país, porque tem gente que não tem com quem conversar. Tem gente que está sentado do lado de você e está em depressão, já tentou suicídio, está decepcionado com Deus, está com raiva de Deus. Mas nos nossos cultos só tem vitoriosos. Você nem fala que está em crise para não ser julgado. Vai aparecer um crente e vai falar: está dando legalidade para o diabo, irmão. Porque crente não tem fraqueza, viu, irmão? Crente não fica triste. Crente não desiste. Crente não é gente. Aí vivemos uma fé mentirosa. E a gente não entende por que a vida de Deus não se derrama na nossa vida. Eu não posso produzir a extinção do outro em mim. Nós dependemos uns dos outros. Eu vou ficar devendo um tópico a vocês. Volto numa outra oportunidade. Saiam daqui abençoados. Vocês já estão sendo e serão ainda mais. Deus vai fazer transbordar na vida de vocês até quarta-feira. Agora proponham compartilhar isso que vocês receberam aqui. Não se conformem em sair daqui cheio de Deus, mas não compartilhar aquilo que Deus encheu em vocês. Porque quem tem e não compartilha é reprovado por Deus e para de receber. Eu vencerei. Sim, vencerá. Se a vitória que você deseja não seja só para gerar conforto em você, mas que seja uma vitória para produzir glória ao nome do Senhor. E a vitória que produz glória ao nome do Senhor é a vitória que é extraída do nosso louvor. Calma.
Louvor não é o que você aprendeu na igreja, não. Uma musiquinha que canta para Deus. Quando a gente ouve Deus falando que Ele procura adoradores, se Deus procura, é raro. Cantores tem uns milhões, não precisa nem procurar. Então ele não está falando de cantor. Se Ele procura, é raro. Por que é raro? Porque não é música. O meu louvor, Deus não extrai de mim, não. O meu louvor é quando eu passo pelo deserto, pastor, e encontro um sedento morrendo de sede, e ele já me dessedentou. Aleluia. E eu pego a água que tem e compartilho com meu irmão. Eita glória. Meu irmão estava morrendo de sede. A minha alma, a minha água salvou a vida dele. O que você sente? O que você sente através do serviço que eu te prestei é o meu louvor a Deus. O meu louvor, Deus extrai de você através do serviço que eu te prestei. O meu louvor, Deus não extrai de mim. O meu louvor, Deus extrai daquele a quem eu servi. Quantos adoradores nós temos aqui mesmo, hein? É por isso que Deus procura. Porque a maioria de nós quer ser servido, não quer ser servo. Nos contentamos de ser qualquer porcaria. Porque eu não entendo. Todo mundo querendo ser grande e famoso. E a Bíblia diz, o maior será o servo de todos. E por que ele é o maior? Porque ele é o adorador que Deus acha. Deus abençoe vocês, até um dia.